mesmo para falar como que funciona o nosso cérebro, o nosso comportamento das mulheres. Então, se você é mulher ou se você trabalha ou pretende trabalhar com mulheres, é importante, fica aqui comigo, né, que você vai entender um pouquinho mais do que passa na nossa cachola, o porquê, né, de tudo isso. Boa noite. Oi, Carol. Eu atrasei um minutinho, gente. Por quê? Porque eu não sabia como compartilhar a tela aqui. Eu sou dessas, né? Primeiro, eu falo o que eu vou fazer, depois eu vejo como. E aí a gente se vira na última hora. Então, assim, se você acha importante, interessante esse assunto, bora lá, bota um aviãozinho aí pra mais mulherada ficar sabendo desse conteúdo, que é super importante e eu preparei com muito carinho, gente. Vai ficar um tempinho salva essa live e depois ela entra pra dentro do conteúdo do curso. Vocês estão conseguindo me ouvir? Boa noite, Cá. Boa noite, Lica, pessoal. E eu vou começar porque a gente não gosta aqui de enrolação, né? Bora lá? Eu vou ver aqui, ó, só que vocês vocês entendam que... eu acho que eu vou conseguir, galera. Estão conseguindo ver? Ó, eu preparei aqui esse esqueminha pra gente entrar no universo do cérebro feminino, pra gente entender como o feminino se comporta, né, dentro da história, dentro de tudo que a gente passou. E pra quê, né? Por que saber sobre o cérebro feminino é importante, né? Pra que entender como que a gente funciona e como o cérebro funciona? Vou falar para vocês cinco motivos, né? Os principais motivos aí da gente entender. Primeiro, o seu concorrente, né? Caso você trabalhe aí com o universo feminino, tá sendo possível ler, gente? Tá conseguindo visualizar? Quem quiser printar a tela, ou também depois quem quiser o arquivinho, fala comigo que eu mando também, tá? Então, assim, os 5 motivos, né? O seu concorrente, ele não estuda o universo feminino tão a fundo, né? As mulheres funcionam diferente dos homens. Nós somos cíclicas, né? Assim como nossa menstruação, né? Ela tem a ciclicidade. Então, o nosso organismo é um pouco diferente, né? Os nossos hormônios e tudo isso impacta diretamente no nosso comportamento. Então, entender a nossa ciclicidade, qual momento nós estamos, é muito importante. As mulheres querem coisas diferentes dos homens. Os nossos objetivos, os nossos desejos e as nossas dores, elas não são as mesmas que os homens. Nós somos peculiares, né, gente? O nosso sistema de crença também é diferente, né? Assim como os nossos comportamentos também são diferentes. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Bora lá. Eu vou seguir aqui, tá? Qualquer coisa, se não for possível enxergar ou ouvir, vocês me dão um toque, por favor, tá bom? Então, esses são os principais motivos da gente entender melhor a mulher. Porque quando a gente começa a entender, primeiro sobre nós mesmas, né? E depois sobre as mulheres com que nós trabalhamos. Então, tudo o que nós entendemos e tudo que nós conhecemos e lembramos, né, da mulher e da história da mulher, né, do feminino,
a gente não lembra da época do matriarcado. Assim como nossas bisavós, nossas avós, já era um patriarcado, né? Mas teve um momento na história que era o matriarcado que predominava. Mas qual que era esse momento? Em qual momento que o matriarcado... Vou pegar uma aguinha aqui. Em qual momento que o matriarcado dominava e ele era o responsável, né? Onde as mulheres eram a detentora da importância. Isso era lá na parte da pré-história. Na parte da pré-história, as mulheres eram responsáveis por 60% da alimentação. As mulheres que levavam as crianças e faziam a parte de colheita de pequenos alimentos, né, pequenos animais, a parte de frutas, plantas. E nesse período, né, que era a era matriarcal, por quê? Porque quem governava ali, quem regia, eram as mulheres. Os homens, eles eram encarregados por 40% da alimentação. Eles faziam caça de animais muito grandes, né, nesse período, e assim, era muito complexo. Era muito difícil caçar animal. Imagina se hoje, por exemplo, caçar um mamute. Se hoje em dia já não deve ser fácil, imagina com a precariedade da época. Então, as mulheres pegavam as pequenas crianças, né, os filhos, e iam colher frutas, vegetais, plantinhas, né, que naquela época não tinha vegetal exatamente, né, na primeira parte da pré-história. Só que aí, com a evolução da espécie, a gente parte para a segunda era da era do Homo erectus. E nessa fase do Homo erectus, a nossa espécie ela ficou mais frágil, mais delicada. Então, os bebezinhos, né, eles passavam a nascer e depender muito mais da mãe por um longo período de tempo, né? Porque a gente teve essa evolução. Então, começou a fazer sentido a mulher ficar mais tempo dentro de casa e se dedicar mais à criança. Só que mesmo assim, ela não era visto, isso não era visto como inferioridade. Só que quando teve a revolução urbana, as mulheres, elas foram impedidas de exercer muitas coisas, sabe? E correndo mais um período da história, né? Com a época da agricultura, quando foi implantada a agricultura, aí começou a ter troca, o casamento, né? A mulher começou a ser vendida. Por quê? Porque os terrenos viraram, as famílias se uniam, certo? Elas se casavam, então assim, os casamentos eram arranjados e a mulher era vendida como assim, junto com esse casamento, a mulher, né, agregava o terreno da posse da família da mulher à família do homem. Obrigada. E aí, essa união era, na verdade, uma negociação. Então, nesse período, as mulheres começaram a ser como um papel de troca, de negociação, né? Então, é muito mais complicado, né? Seguindo a nossa história, estar no papel de mulher. E além disso, conforme foi passando o tempo, né? Tivemos muitos períodos onde a ciência, a religião e até o comecinho ali da parte da psicoterapia de Freud, onde tinha que começou a ser prezada a inferioridade feminina, né? A ciência falava que a mulher cognitiva e emocionalmente era mais fraca. Mas não,
a realidade é que fisicamente nós somos mais fracas e até por conta da genética da gente gerar vidas, não é isso? Então a gente tem realmente uma diferença, né, física perante os homens. Então assim, é a força somente corporal, mas cognitivamente e emocionalmente nós não temos diferença. A única diferença é o nosso comportamento, que é cíclico, até por conta, né, da nossa ciclicidade da reprodução, e a ciclicidade e a parte da fisiologia que nós, realmente, a nossa força é inferior. Na verdade, isso foi uma deturpação, né, da submissão em si. Porque o que é a submissão? O que a Bíblia dizia é que a submissão é o homem e a mulher, ao adentrar num casamento, é estar sob a mesma missão. Então, quando o homem e a mulher estão sob a mesma missão de vida, né? Quando eles estão ali com o mesmo propósito e o mesmo ideal. Por exemplo, o homem quer formar uma família, a mulher também quer formar uma família. Eles querem, né, sonhos e objetivos similares, né? Então, assim, quando o homem e a mulher não estão sob a mesma missão, realmente o casamento não funciona. Só que o que foi colocado pela religião é que a mulher tinha que ser submissa ao homem. E isso não é verdade. Também Freud começou a estudar sobre as mulheres, né? A questão de histeria. Então, assim, colocava como a mulher sendo inferior. E o que também não é real, né? Nós não temos essa diferença cognitiva, né, em relação aos homens. Então, não somente da parte da ciência, mas o que tem no inconsciente coletivo, né? O que é o inconsciente coletivo? Eu trouxe aqui uma pequena... Ai, não consigo aumentar. Vou tentar ler, vou enfiar a cara aqui pra ler, tá, gente? O inconsciente coletivo não se desenvolve individualmente. Ele é herdado. É um conjunto de sentimentos, pensamentos e lembranças compartilhados por toda a humanidade. O inconsciente coletivo é um reservatório de imagens latentes chamada de arquétipos e imagens primordiais que cada pessoa herda de seus ancestrais. Vocês já ouviram falar em arquétipos? Comenta aqui pra mim quem já ouviu falar em arquétipo, porque agora tá na moda falar de arquétipo, né? De imagem pessoal, arquétipo. Se vocês já ouviram falar, nada mais é do que o que nós, né, todos na relação à sociedade, pensamos como uma imagem ao associar, por exemplo, eu coloquei aqui 2 exemplos. Ancião. Voltou? Eu tinha dado uma travada aqui.
Mas então, vamos seguindo. Por exemplo, quando a gente fala assim, ancião, vem na nossa imagem, né, um arquétipo. Um arquétipo de um senhor, né, bem velhinho, cabelos brancos. Quando a gente fala sobre bruxa, já vem um arquétipo. O arquétipo é a imagem que, claro, com pequenas diferenças, né? Mas todos nós formamos uma imagem similar, uma imagem parecida em relação àquele arquétipo. Então, a bruxa, a gente já pensava ser um narigão, o chapéu da bruxa. E todo mundo vê de formas similares algumas características. Então, é exatamente isso que para a mulher acontece, para o homem também, né? Mas os arquétipos que a gente tem em relação à nossa figura é diferente, né? Por exemplo, a gente... Eu vou abrir a porta ali porque tá travando. Para só um minuto. Amor, dá uma olhada aí. Por que tá... Aqui a internet do quarto tá vermelha. Dá uma olhada pra mim, por favor. Voltei. A internet tá dando um problema aqui. Eu acho que tá entrando no meu... Como chama? No meu... Os dados, né? Aí fica parando. Mas eu vou retomar aqui com vocês. Então, a pirâmide dos níveis neurológicos, por exemplo, é uma pirâmide que você... a PNL, né? Coloca pra gente... né, amiga? Realmente, ele tá... Aqui tá aparecendo pra mim que tá recarregando. Eu acabei de ver aqui no quarto. Voltou? Ó, a produção... produção tá olhando aqui. O que tá acontecendo? Mas enfim, vamos retomando aqui. Eu vou deixar gravada, tá, gente? Quem quiser assistir depois, retomar. E quem quiser também, depois esse documentinho que eu fiz, aí vocês falam comigo que eu compartilho com vocês. Mas vamos supor, ó, os níveis neurológicos, eles começam com o ambiente. Então, vamos supor que na sua infância, a sua família era daquele jeito. Meninas usam rosa, meninos usam azul. Aí, a partir disso, o que vinha daí? Derivava daí algumas condições, né, que o ambiente te passava. E aí, assim, você era imposto alguns comportamentos. Por exemplo, meninas têm que brincar de boneca e de casinha. Meninas brincam, né? Tem brincadeiras específicas para as meninas. E aí, vamos subir mais um nível. Capacidade. Qual era a capacidade que as mulheres desenvolviam? Ou identificavam que eram de direito, né, de desenvolverem? A capacidade de cuidar da casa e da cria. Subindo mais um nível neurológico, quais eram as crenças? Mulheres que são as responsáveis por cuidar dos filhos e da casa. A responsabilidade não é do homem, não é do menino, né? É da mulher. E aí, o que ela via também no ambiente? Que quem era responsável por tudo isso era a mãe. Então, qual é a identidade, né? Porque conforme a gente vai subindo os níveis, a gente chega no nível da identidade. Então, qual que é a identidade que essa mulher forma sobre ela? Sobre si mesma? Eu sou mãe. E qual que é o legado que essa mulher vai deixar? O meu legado é meus filhos. E o que normalmente, quais eram? Não é uma regra, tá, gente? Isso aí, o que eu tô pegando e fiz um levantamento com base
no que é via de regra, né? Obviamente que toda regra tem exceções, mas eu acredito que muita gente se identifique, né? Porque enquanto o homem, ele era encaminhado, incentivado, né? Ah, não, o incentivo não, você tem capacidade de trabalhar fora, você tem capacidade de sustentar a família, você tem capacidade de prover, você tem capacidade de liderar. E a mulher qual que era a capacidade dela? Fazer comidinha, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Não que é ruim, gente. O problema é quando a gente limita. Tudo que a gente limita, a gente acaba podando. Quando a gente poda possibilidades, a gente oferece ser menos do que você pode ser. E conforme eu tô contando pra vocês, ao longo da história, se você for ver o quanto que foi tirada as possibilidades das mulheres, né? Tá travando ainda? Vocês podem compartilhar comigo? Porque acho que agora aqui resolveu. Então, indo mais a fundo aqui, ó. Por exemplo, os direitos das mulheres. Isso, falando do Brasil, tá, gente? Em 1827, as meninas começaram a frequentar escolas. Antes disso, somente homens, somente os meninos podiam frequentar as escolas. Em 1879, as mulheres ganham o direito de ir para a faculdade. Olha, gente, é muito pouco tempo. Presta atenção, 1879 foi ontem, certo? Olha só, em 1932, as mulheres receberam o direito de votar. Em 1900... Eu vou botar carona aqui, ó. Porque eu também não tô enxergando. Em 1962, as mulheres começam a ter o direito de tomar pílula. 1962. Elas ganham o direito de escolha na gestação. Antes disso, as mulheres, assim, depois da pré-história, as mulheres, o ser humano, né, na época do Homo erectus, ele ficou muito mais frágil. E para ter 2 filhos adultos, era uma gestação atrás da outra. E somente em 1962, a mulher pôde tomar a decisão de gestação. Porque antes disso, ela não podia tomar pílula. Então, assim, a mulher estava o tempo todo, se via, assim, obrigada a estar gerando e cuidando. Gerando e cuidando para a procriação da espécie. Em 1974, isso daí, eu vou entregar a idade agora, tá, gente? Em 1974, isso foi 9 anos antes de eu nascer. 9 anos. A mulher pode ter cartão de crédito. Você tem uma ideia que faz, tipo, pouquíssimo tempo isso? Olha, em 1977, saiu a lei do divórcio. Antes de 1977, a mulher podia ser... Eu vou pegar a minha mantinha de véia aqui, porque meu pé tá com muito frio. Eu sou dessas, porque... Cobri a perna, porque aqui eu tô bem agasalhada. Mas minha calça tá... É fina. Ai, tá me dando frio. Então, pronto. Voltando. Então, assim, antes de 1977... a mulher, ela era obrigada a ficar dentro daquele casamento, independente do que acontecesse. Ela podia querer se separar o que houvesse. Ela era espancada, ela
qualquer coisa, ela não amava mais a pessoa, ela era obrigada a ficar naquele casamento. Então o homem saía, ele fazia o que acontecia, né? Na rua, voltava para casa e a mulher tinha que abaixar a cabeça. Em 1985 foi criada a primeira delegacia de mulher. Eu tinha 2 anos. Já era, não que seja muito, assim, né? Não que eu seja tão novinha, mas, gente, foi ontem. Pega isso. Em 1988, as mulheres passaram... Gente, eu tinha 5 anos de idade. Em 1988, as mulheres adquirem direitos iguais aos homens perante a Constituição. Então, assim, eu tinha 5 anos de idade. Gente, faz, 35 anos, arredondando aí, que as mulheres adquiriram perante a Constituição os mesmos direitos que os homens. Em 2002, olha isso, gente. Em 2002, a virgindade deixa de ser motivo para anular um casamento. Antes de 2002, se a mulher casasse e na hora da lua de mel o homem descobrisse que ela não era virgem, ele podia anular o casamento. 2000 tudo bem que aqui é hora, né? Mas 2002, faz 20 anos. Vocês têm essa... Você pegou essa ideia? Faz 20 anos que a virgindade deixou de ser um motivo para anulação de casamento. Duro, né? Em 2006, entrou em vigor a Lei Maria da Penha, onde maus tratos femininos, né? Eles podia dar cadeia e tudo. E em 2015, o feminicídio foi reconhecido como crime. 2015 é de se... Vocês sabiam dessas informações? Vocês já estavam cientes, assim, que foi, assim, ontem que a mulher pôde ganhar, ter um cartão de crédito? Foi ontem que a mulher adquiriu o direito de não ser virgem quando casar? Vocês pegaram essa ideia, gente? Então, o que isso... Olha, eu não sei se trava quando eu troco aqui, tá, gente? Eu vou trocando as fotinhos aqui conforme vai finalizando, né? Então, eu não sei se ele trava nesse momento. Então, tudo isso gerou impacto, né? No comportamento feminino. Acabou gerando, né? Uma diferença, né, comportamental. Por quê? Porque se toda a pressão no comportamento, nas atitudes e nos direitos eram diferentes até pouco tempo atrás, qual é a herança comportamental dessa mulher? Tanto é que tiveram 3 vertentes muito fortes, né, do feminismo, né? Foram 3 grandes ondas de feminismo, né? Eu até coloquei alguns grandes nomes, como a Frida Kahlo, a Simone gente, eu não sei falar o nome dela direito. Beauvoir, a Beta Lutz, a Angela Davis, foram feministas que lutaram por direitos, né? Direitos a votos. Então, tiveram 3 grandes ondas. A última começou em 1990 e que perdura até hoje, né? Só que o que isso trouxe no comportamento? A gente teve uma polarização, né? A gente teve uma polarização da energia feminina. O que é a polarização? Como os nossos direitos, eram muito inferiores para a gente adquirir
né, chegar no mesmo patamar, a gente polarizou o feminismo, o feminino, e começou a ficar equivalente ao masculino. E isso não é saudável polarizar, porque o que precisa ser? Precisa ser o equilíbrio. Outro ponto que aconteceu, surgindo muito no nosso comportamento, o perfeccionismo, né? O perfeccionismo, por quê? Porque assim, você tem direito agora de ir pra rua, de trabalhar, de votar e tudo, mas você não pode deixar de cuidar da casa, as suas obrigações, porque é uma obrigação feminina. A sua obrigação de cuidar da casa e dos filhos, né, é da mulher. Então, assim, entrou em vigor muito o mito da beleza, né? E começou a ter uma masculinização da imagem feminina, né? Não só do comportamento, mas assim como da imagem. E aí, ainda teve a síndrome da mulher multitarefa e a Mulher Maravilha, né? Não, porque nós somos, nossa, multitarefa. A gente faz aqui, né? Só as mulheres dão conta. E, gente, vou falar pra vocês. Eu não sei quanto tempo vocês viveram pra escutar isso, mas isso é uma mentira. A mulher não é multitarefa assim como o homem. Isso também é uma pressão histórica. Por quê? Porque o que acontece? A mulher, ela tinha o direito, ganhou o direito de sair para trabalhar, mas ela tinha que dar conta das obrigações de casa. Então, o que ficou implícito nisso? A mulher é multitarefa, então ela dá conta. E aí você se vê sobrecarregada, e quando você não dá conta, você se sente inferior. Você fala, não, porque como as outras mulheres dão conta e eu não? Por que eu não dou conta? E aí você cada vez mais se cobra, né? Por quê? Porque a mulher tem que dar conta, o homem não é multitarefa. O homem é o provedor do alimento. Mas aí a mulher ganhou o direito de sair, trabalhar, né? Voltou? Voltou, pessoal? Eu tô travada aqui ainda. Bom, vou seguir aqui, tá? Enfim. Beleza. Porque pra mim ficou aparecendo. Tá me trollando essa internet. Mas tá fazendo sentido pra vocês? Vocês estão vendo porque muito dos comportamentos e muitas das coisas que nós nos cobramos, elas vêm dessa carga histórica de comportamentos, né, que a sociedade nos cobra dia após dia. Então isso tá implícito em nós ainda. Faz muito pouco tempo. E aí a gente passa a ter o quê? O resultado, né, de toda essa carga histórica, porque faz muito pouco tempo. 20 anos não é pouquíssimo tempo, gente. 50 anos na história não é nada. E aí o que acontece? Eu vou botar nos dados. Peraí, eu vou botar em dados. Vamos ver se melhora. Eu desliguei o Wi-Fi porque tá daquele jeito hoje, tá me trollando. Esse Wi-Fi tá que tá com a minha cara. Tá travando, né? Então eu desliguei o Wi-Fi porque aqui o sinal aqui do quarto tá bem ruim. Eu deixei nos dados agora. Vamos ver se vai, gente. Então, se qualquer coisa vocês me avisam, tá? Então o que acontece? O resultado de tudo isso foram as mulheres começar a negar o feminino. E assim, hoje eu tenho consciência disso, mas eu já neguei o meu feminino.
Eu já neguei a minha feminilidade. Porque no mercado de trabalho, o mercado de trabalho é patriarcal ainda, né? E a gente começa a ter orgulho da vivência da jornada do herói. A gente se coloca na jornada do herói, certo? E aí a gente começa a negar o feminino. A gente acredita que no contexto profissional, o modelo, né? O modelo que dá lugar e a vazão é pro masculino. E a gente, cada dia mais, a gente nega o nosso feminino. A gente se adequa e se adapta, matando o nosso feminino, nos masculinizando cada dia mais. E aí o feminino, ele tá passando... Nós estamos num processo de reestruturação do feminino. E a reestruturação do feminino, ela não pode deixar perder a feminilidade. A gente precisa ver um movimento, e isso é o que eu proponho, né? É isso, a minha jornada de cura do feminino, de cura das dores e de conscientização, né? Da gente acabar com as crenças, de acabar com as limitações das mulheres. Porque assim, eu já estive no outro lado, né? E eu já passei por preconceito de entrar numa sala com 17 homens, né? E me olharem, tipo assim, essa menina, porque eu tinha 20 e poucos anos, essa menina que vai falar do sistema? É essa aí? Eu já passei por isso. Só que o que acontece? No meio, né? Quando a gente tá ali no meio do profissional, a gente tem aquelas crenças e a gente tá cega. A gente acha que só daquele jeito vai funcionar. E a mulher é mimizenta. Não, mulher mimizenta é só mulher dolorida. Mulher mimizenta é mulher que precisa de cura, precisa mais ainda de ser acolhida. Mulher que é mimizenta é porque ela não tem identificação com a capacidade dela. Só que quando a mulher mimizenta se cura das dores, ela deixa de ser mimizenta, porque não é uma característica da mulher. É mais uma crença que temos sobre as próprias mulheres. E vocês querem ver outras crenças que a gente precisa quebrar? Por exemplo, crença de dinheiro. Mulher é interesseira. A mulher não tem que ter o papel de fazer dinheiro. O papel de fazer dinheiro é do homem. O papel de prover é masculino. A mulher não pode ganhar mais do que o homem. Fere a virilidade. É mentira? Olha lá, ó. O dinheiro não traz felicidade. A mulher... deixa eu ver, gente. Eu não tô conseguindo enxergar alguma coisa, não. Mulher é muito gastadeira. Gastona. Mulher é gastona. Então, assim, são crenças que nós temos sobre as mulheres e que nós julgamos a nós mesmos e a outras mulheres. E nós não nos colocamos no papel de acolher, de falar, amiga, você tá gastando demais? Vem aqui, tá precisando de ajuda? Esse vazio que você tá aí dentro, preenchendo com o consumismo, você precisa de ajuda para entender o que é? Todo vazio que você sente, gente, é uma chamada ao autoconhecimento. Só que a gente preenche com o quê? Com comida, a gente preenche com compras e a gente fica naquela roda interminável. E aí a gente estoura o cartão de crédito e aí a gente não tem dinheiro para comprar um Danone pro filho no mercado. E eu já me coloquei em situações assim. Já teve período que eu já passei maus bocados, já estourei e me reergui e tá tudo bem, gente. Mas não precisa ser assim, tá? E a mulher, ela tem condição, sim. Ela é provedora, sim.
Teve momento da nossa ancestralidade que a mulher foi provedora, sim. A mulher trazia alimento assim como o homem. E a gente tem que resgatar isso do nosso feminino. E aí, tem outras crenças que, por exemplo, da nossa aparência. Cadê? Perdi aqui da apresentação. Aqui. Dinheiro. Aqui. Da nossa aparência. Eu preciso parar o meu envelhecimento. Eu tenho o direito de envelhecer, mas eu não tenho o direito de parecer velha. E aí entra o quê? A indústria da beleza, que cada vez mais bate na tecla. É botox, é procedimento, estica daqui, mexe de lá, injeta de cá. Porque você tem direito. Você tem direito de envelhecer, mas você não tem direito de parecer velha. Se você não tiver perfeita, se você não tiver linda, se você não for maravilhosa, você vai ser abandonada. Ninguém vai te querer desse jeito. São prisões da nossa aparência. E isso aí é um julgamento que tem dentro da gente, que a gente se cobra. O que vão de achar de você com essa cara? Nossa, você vai aparecer com essa cara? Você vai assim? E quem não passou por isso, gente? E às vezes não é nem de fora e de dentro. Quantas vezes você pensou, nossa, eu não sou bonita o suficiente? Ai, eu não vou conseguir ir assim com essa cara. Quantas vezes que muito mais você mesma se cobrou e se cobra. E você, de vez você se acolher, que você não conseguiria falar para outra pessoa e você fala para você mesma. Quanto que você mesma fala aquela vozinha na sua cabeça que não deixa de ser você? Fala, porém, você não teria coragem de falar para outra pessoa. Mas para você, você fala constantemente. Ah, você não é perfeita. Se você continuar assim, ninguém vai te querer. Ou vão te deixar. Ah, você não é bonita o suficiente. Nossa, você vai sair assim mesmo. Sim, gente, é gostoso, é necessário a gente se arrumar, só que tem que ser pra nós, sem julgamento e sem cobrança excessiva. Eu vou colocar mais algumas crenças que temos em relação a nós. Sobre liderança. Quando uma mulher tenta julgar, tenta liderar, ela é julgada. Quem ela pensa que é? Quem ela pensa que é para trazer um movimento? Quando você coloca a sua palavra para fazer um movimento, pode ser na empresa, pode ser com as suas amigas, pode ser o que for. Você mesma se fala assim, nossa, quem sou eu para querer fazer isso? Ah, eu não sei o suficiente. Eu não sou perfeita o suficiente. Mas quando você vê um homem, você aplaude. Mas isso não é culpa sua. Mulheres foram queimadas como bruxas quando elas tentavam falar e muitas vezes começaram a liderar movimentos por saber sobre curas. Porque hoje já está sendo desmistificado toda aquela questão referente à bruxaria, que foram as bruxas queimadas nas fogueiras e tudo. Que nada mais eram do que curandeiras e mulheres que tentavam levar, né, atingir liderança e levar palavra. E elas eram podadas. Aí quando você tenta fazer, isso tá lá dentro, né? Mas quem é você para querer fazer um movimento? E muitas vezes não é de fora, vem de dentro. Quanto que isso tem implícito lá da sua infância, não sei quem chegou no momento, né?
de que a mulher, a criança, ela era feita para quê? Para usar rosa e brincar de casinha. Enquanto a mãe fica na cozinha, o pai com outros homens lideram na sala, falam, enquanto a mulher tá lá preparando o jantar, o quê? Escondida. E aí você traz isso, né? Você traz lá no seu subconsciente. Então, assim, a mulher no subconsciente tem que se calar. E na hora que você vai colocar essa palavra a público, você se questiona, quem sou eu? Quem sou eu para levantar a voz? Quem sou eu para liderar? Faz sentido, gente? E o pior de tudo é que, assim, ainda muita mulher olha para outras mulheres que criam uma coragem que não é fácil. E ainda pensa, e ainda dizem assim, tá querendo se aparecer. Quem que é ela? Quem que é ela aí, ó? Tá querendo se amostrar. E principalmente quando a gente tem coragem de vir aqui, ó, botar as caras aqui na internet. Quanta gente não ouve blogueirinha? Você fala, não, isso aqui é muito maior. Não é blogueirinha, não. Posso ser também, tá tudo bem. Mas esse movimento aqui é maior. É um movimento de cura, de libertação. Né? Só que você é diminuída. E tem gente que te diminui, mas não tem coragem de colocar as caras. Quantas pessoas que conseguem julgar, mas não conseguem fazer o que você faz. E chegou a hora de dar um basta, né? Um basta de eu sou muito mais macho do que muito homem. Não, eu não preciso ser macho para liderar. Eu posso ser mulher, eu posso ser feminina. Posso liderar com amor, eu posso liderar com compaixão, com acolhimento. Eu posso liderar curando outras mulheres. Eu não preciso liderar igual macho. Eu não preciso. Porque a gente não precisa se masculinizar. Eu vou passar mais um aqui, ó, pra gente falar sobre merecimento. Olha aí, ó. Quantas vezes você já ouviu assim... Ah, não, você não tem o que querer. E aí, quando você tenta fazer alguma coisa, você fala, ai, mas eu não posso querer isso, é muito acima de mim. Ou então, assim, aqueles julgamentos internos, né? Não sou boa o bastante. Ai, já tô velha pra isso. Tô velha demais. Já tenho 40, já tenho 50 anos. Quem sou eu pra começar? Ou então, eu sou nova demais. Eu não tenho... não vão achar que eu não sei de nada. Ou então, quantas vezes que você tá feliz com a sua família, que você tem uma família, que você tem um filho, e que você tá bem com aquilo, você fala, ai, eu não mereço tudo isso. Merece sim, caceta! Claro que você merece! Ai, é bom demais pra mim. Por que é bom demais pra você? Olha quantas coisas que nós falamos pra nós mesmas. Nos depreciando, nos diminuindo. E quantas coisas nós falamos de outras mulheres e pra outras mulheres. De vez nos acolher. Né? Eu sou nova demais, eu sou velha demais, eu não consigo, eu não dou conta, eu não mereço, não sou boa o suficiente. Ai, isso aí não tá perfeito. Ai, eu não sei o suficiente, eu tenho que estudar um pouco mais, eu tenho que saber mais. Você tá começando e você se compara com quem tá há anos-luz na sua frente. Não.
Se movimente e faça hoje. Você precisa ser ouvida. Não deixem calar, principalmente você mesma, não deixem calar a sua voz. Você é importante, você é necessária. Eu vou passar mais um aqui, ó. O perfeccionismo vem disso, né? A casa é obrigação minha, os filhos é obrigação meu, e aí agora eu tenho que trabalhar fora, e eu tenho que ter direito igual, e aí eu tenho que ganhar dinheiro, fazer dinheiro, porque quem ganha dinheiro é criança, hein, gente? Mulher não ganha dinheiro, viu? Mulher faz dinheiro. Eu levanto e com a minha dedicação, com o meu conhecimento, eu faço grana. Eu tenho direito de fazer muita grana. Não limite seus sonhos também. Quando você coloca um teto, e quando esse teto é baixo, que já tá dando aqui na cabeça, você limita as suas possibilidades de crescer. Então pensa grande, sonha grande. Porque as coisas o universo movimenta a gente. Movimenta para te entregar possibilidades. O universo é abundante. Tá tudo disponível pra gente. Mas a gente sempre pensa, não, só um pouquinho mais, porque eu tenho que ser satisfeita com o que Deus me deu. Deus, ele provê tudo. Ele vai estar de acordo com tudo que você quiser, dentro que seja dos princípios dele. Sendo dos princípios, ele vai concordar com tudo. Com toda a abundância, tá livre aí. Tá disponível aí. Para você levantar e ir atrás. E mulheres, não deixa que o perfeccionismo te barre. Faça o seu melhor, faça com delicadeza, faça com amor. Mas não deixa que te pare. Faça o seu melhor. E se não tiver o melhor do mundo, tá tudo bem. Amanhã você vai fazer melhor ainda. Coloca com o seu coração e faça com a sua verdade. Falta verdade hoje, gente. Quanto que a gente tá tudo mascarado, tudo barrado. E aí falta muita verdade, porque as pessoas só podem aparecer e ser perfeitas. Tudo tem que ser perfeito, senão eu não faço. E aí você fica esperando o melhor telefone, a melhor roupa, a melhor maquiagem, a melhor não sei o quê. E você fica cada vez mais esperando e não realiza. Fica presa na perfeição. De precisar dar conta de tudo, de saber tudo, de entregar tudo. E a vida não é assim. Vai ter dia que vai ficar faltando alguma coisa para resolver. E tá tudo bem. Então, acho que ficou meio cortado, né? Então, ao saber de tudo isso, hoje, qual que é o seu papel? Meu papel vai ser ler de outro lugar, porque eu não tô enxergando o que tá escrito aqui. Mas é algo assim, ajudar outras mulheres a se entender. É levar, é falar, é não se calar. É compreender que agora, o porquê que muitas pensam e se julgam desse jeito. É porque você entendeu o porquê que você se cobra tanto. Então, o seu papel a partir de hoje é ajudar outras mulheres e falar, putz, eu sei porquê. Eu entendi o porquê. Não se sinta assim. É você levar aumento de confiança para outras. Porque com uma palavra, com um esclarecimento, você pode começar a mudar o caminho
mudar a trajetória de outra pessoa, sabe? Boa noite para quem entrou. E é isso, gente, sabe? Você agora sabe vencer batalhas. Você tomou consciência. Fez sentido para vocês? Depois eu não consegui ler tudo aqui. Esse aqui ficou bem... Deixa eu ver se eu tenho outro. Não. Porque eu não sabia, né? Como eu falei, eu primeiro fui ver. Eu fui ver se 5 minutos antes como que compartilhava a tela. Eu fui saber que no aplicativo não compartilhava a tela, só compartilhava imagem ou vídeo. Aí eu tive que tirar uns prints, né, da apresentação que eu tinha montado no aplicativo, super bonitinho, assim, que abrindo aos pouquinhos. Mas enfim, né? Aí esse último aí não consegui ler, eu não tô achando meu iPad, porque eu ia ler pra vocês de lá. Mas fez sentido pra vocês, meninas? Vocês entendem que, assim, o ambiente que vocês foram formadas e tudo impacta como o comportamento e o pensamento desde lá de trás até hoje? Então, assim, é tudo muito recente. Gente, a hora que eu tava estudando e montando isso, eu falei, gente, como que só em 2002, quem não pegou a apresentação aí, mas assim, desde 2002 só, que as mulheres ganharam o direito, né? Assim, acabou a obrigatoriedade da virgindade no casamento. Gente, isso foi 20 anos atrás. Então, assim, eu fiquei pasma. Eu falei, gente, eu não tinha consciência disso. Então, assim, é muita prisão, né? E é muita cobrança em cima da gente. E nós não, gente. Cientificamente, nós não somos multitarefas. Nós não somos diferentes cognitivamente dos homens. Você foi criada para achar isso. E sinto lhe dizer que não. Você não precisa dar conta de tudo. Você não foi criada para dar conta de tudo. Você pode se libertar do seu perfeccionismo. Você pode quebrar as amarras. Agora que você entende. Eu vou deixar salva a live, né? Por mais um tempinho. Alguma das meninas tinham falado que gostariam de ver e que não iam poder estar aqui. E montar isso me deu, assim... Montar essa apresentação para vocês me deu muito empoderamento e uma pontinha de tristeza, sabe? De ver quanto que nós nos cobramos, né? E quanto que nós não honramos nossas ancestrais, que elas passaram por tanta coisa. Na época da escravidão, por exemplo, os homens, eles foram escravos, assim como as crianças, mas as mulheres ainda eram escravas sexuais. Elas tinham seus corpos violentados e abusados. Então, assim, a masculinização da mulher, eu sou totalmente contra. Eu acho que a gente precisa começar a tomar consciência e ter pequenas movimentações de que a mulher, ela pode e ela consegue liderar no mercado de trabalho, no mercado profissional, com tanto desempenho quanto o homem, e ela não precisa ser masculina. Ela não precisa adquirir uma postura diferenciada, ela pode ser, sim, acolhedora. Ela pode ser matriarcal, ela pode ser materna. Ela pode ter sentimento.
E ela pode dominar os sentimentos muito bem. Nós temos esse poder, pessoal. Meninada, meninos que estão aqui também, valorizem as mulheres, né? A carga aí foi... A histórica, ela é recente ainda. E tá só começando. Vamos acabar com a polarização, vamos acabar com a masculinização das mulheres, e vamos tomar, né? Tomar não, porque é compartilhar de poder, né? De poder, de capacidade com acolhimento, e vamos acolher outras mulheres. Quando mulheres estiverem fazendo movimentações, procura incentivar muito mais do que julgar, porque dentro dela ainda tem um pouquinho daquele, quem sou eu para estar fazendo isso? Dentro dela ainda tem um pouquinho de julgamento próprio. Então, incentive outras mulheres. Leve isso. Abra a boca. Lidere. Não precisa ser um movimento grande, pode ser um movimento dentro de você. Começando dentro de você, você já pode mudar o mundo. E é isso, gente. Vocês têm alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Quer colocar alguma... Quer entrar aqui e falar alguma coisa também? Fez sentido, não fez sentido? Concorda, não concorda? Também não sou a dona da razão, levantei fatos, né, da história e coloquei minha percepção sobre os fatos e com base em muita verdade aí e com base em sentimento mesmo, né, porque eu acho que tá precisando, nós precisamos muito de acolhimento. A pandemia, ela finalizou aí, né? Obrigada, amor. Mas ela deixou muita dor emocional. E a gente tem essa... Tem muito o movimento feminista, mas equivalente tem o julgamento feminista. Tudo começa no autoconhecimento. Ontem eu tava falando com a Carol que a gente não sabe o quanto tem da nossa jornada para o nosso interior, né? A gente estava falando, eu estava comentando, eu falei assim, a gente não tem essa consciência o quanto os contos de fada, né? As histórias que a gente via, nada mais é do que a busca, né? do nosso eu e da nossa conexão com nós mesmos. Tava falando da Branca de Neve, da Rapunzel, né? Que, por exemplo, a Rapunzel, onde na mitologia, né, os cabelos são os pensamentos. Os pensamentos, né? E quem subia pelos cabelos da Rapunzel? Era a bruxa, né? E qual que é a bruxa? São os nossos pensamentos malignos, né? São aquelas coisas que a gente deixa entrar, deixa subir e tomar conta dos nossos pensamentos. E aí conta a história que ela ficou muitos anos trancada, olhando somente pela janela. Só que até que algum dia ela começou a cantar. E ela cantando, o príncipe ouviu e pediu para ela jogar, né, o cabelo. E nisso o príncipe subiu, né, pelos cabelos dela. E ao encontrar o príncipe, gente, na simbologia, quem que é o príncipe? É o filho do rei. Quem que é o rei? O rei, né? É o nosso Deus. O nosso universo, a nossa criação maior. Então, quando ela entra quando a princesa, né? Quando aquela mulher ou representante da nossa consciência toma, né? É tomada nos braços, né? Do filho. Ela tem essa reconexão com o verdadeiro eu dela, né? Assim como quando a Branca de Neve
recebe o beijo do príncipe. É quando ela desperta, né? As princesas despertam. A Rapunzel, ela sai, né, daquele quartinho que ela passou a vida inteira e ela consegue realmente ver o mundo. A Branca de Neve, a Cinderela, enfim, elas despertam. O que é o despertar da consciência? É legal da Branca de Neve quando... vocês já pensaram o que são os 7 anões? Que após, né, ela fugir e adentrar na floresta, onde tudo era obscuro, que ela não sabe o que vai acontecer, o que é essa busca dentro da gente, quando a gente vai pra dentro. Quando a gente vai pra dentro e não consegue, não sabe o que vai encontrar. Ela encontra uma casinha que tem 7 anões. Olha que curioso, por que 7? São 7 pecados capitais. Ela vai pra dentro pra limpar os 7 pecados da vida. E aí ela limpa a casinha dos 7 anões e quando eles chegam, ela fez a refeição e fala pra eles o quê? Ela fala assim, vão se limpar. Então ela tá limpando o quê? O atim, o zangado, a gula, né? O guloso, o soneca, que é a preguiça. Vocês sabiam disso? Vocês já tinham olhado os contos de fada por essa visão? Por tudo que eles passam muito mais pra gente? Foi sem querer, não. Você tinha alguma coisa que você precisava ouvir e tá entregue. E é sobre isso, gente. Não deixe de procurar dentro de você. Não deixe de acolher outras mulheres. E é sobre isso. Estou aqui. Eu tô no comecinho da minha jornada de movimentar, né? De falar e de trazer essa cura emocional. E eu estudei até por ser mulher e até por me acolher no meu feminino. Me acolher no feminino e eu falava, eu gosto de trabalhar com homem, que mulher é mimizenta. Não, mulher não é mimizenta. Mimizenta são pessoas com dor. E quando a gente toma consciência disso, a gente fala, não, homem e mulher não são diferentes. Nós somos iguais na essência. E é isso, gente. Muito boa noite. Quem quiser saber, né, um pouquinho sobre essa jornada da mulher, eu vou deixar essa live por 2 dias, que é uma live que vai para dentro do curso. Eu quis fazer aberta e eu vou deixar 2 dias aqui, se vocês quiserem entender um pouquinho. Eu trouxe desde o período pré-histórico, onde era a comunidade matriarcal, o patriarcado, o que aconteceu, né? E todas as nossas crenças e todas as nossas limitações que foram impostas por conta da sociedade, né? E como a gente consegue começar a curar o nosso feminino, a acolher o nosso feminino e a transmitir isso com muito mais empatia, com muito mais... Ô, Ju, vou deixar salvo, amor. Tem 1 horinha aí de muita expansão da nossa consciência, sabe? Com muito carinho. Eu vou deixar 2 dias livre aqui, aberta aqui, porque é uma aula do curso né, de cura do feminino. É um curso de resgate da nossa confiança, que eu juntei, né, no curso. Ele não tá aberto, tá, gente? Eu juntei tudo que eu estudei por bastante tempo, desde imagem, né? Que eu fiz consultoria de imagem, coloração, mas PNL, filosofia, história, e juntei muita coisa e para fazer muito sentido e entender um pouco, pra gente curar nossas inseguranças, pra gente levar aí. Quando a gente cura nossas inseguranças, a gente cura tudo que tá ao nosso redor. Muito obrigada por quem esteve aqui comigo, quem chegou mais tarde. Eu vou deixar salvo aqui no perfil. E uma boa noite, gente.
É muito gostoso quando a gente termina. Sensação de dever cumprido, sabe? Beijinho e até a próxima. Tchau, tchau. Você que é amor, você só vê em mim o que tem em você. Você arrasa, amada. Beijo. Tchau.